Bom, gente, eu vou tentar mais esse vídeo para a gente poder tentar resolver aí, tirar toda a dúvida possível dessa atividade aí, ok? Tudo bem, é compreensível porque nós não tivemos essa aula fisicamente, né? Estamos tendo ela apenas online. Mas vamos lá. Nós temos a questão dos numerais, os números. Os números, eles são formados por algarismos. Um número precisa de algarismo para existir. Os algarismos que nós conhecemos vão de 0 até 9. Certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 9. Eles se repetem constantemente e infinitamente. Não existe um número final. Você não chega ao número final. Depois de 999, 1000. Depois de 999, milhões. 1 bilhão. Depois de 999 trilhões. 1 quatrilhão e por aí vai. Eles não têm uma determinação. Mas para não se alongar, vamos voltar ao ponto. Então, os números precisam de algarismos, tá? E cada algarismo vai ocupar uma ordem, uma posição no número, que nós chamamos de ordem. Por exemplo, aqui, vamos observar esse numeral 21, aqui embaixo. Numeral 21, ele tem dois algarismos, certo? Ele tem o algarismo 1 e tem o algarismo 2. Ele tem dois algarismos para formar esse numeral 21, esse número 21, ok? Se eu precisar colocar ele nessa tabela que está aqui em cima, nessa tabela aqui que nós temos, eu vou contar do último para frente, que nós chamamos da direita para a esquerda. Quem é o meu último algarismo nesse numeral 21? É o 1. Então ele está na minha primeira ordem. Sabe aquele ditado? Os últimos serão os primeiros? Pois é, esse ditado cabe direitinho aqui. O último é o primeiro, é a primeira ordem. Então olha lá. Primeira ordem é o 1, é o último. O 2 vem logo antes do último, né? É o penúltimo. O 2 aqui, ele está no que nós chamamos de segunda ordem. Ok? Primeira ordem é o U, é o 1. Segunda ordem é o 2. E esses dois números, por conseguinte, se nós pensarmos bem, eles estão na casa da unidade e na casa da dezena. O 2 na casa da dezena. Por que o 2 está na casa da dezena? Gente, olha para o 2 nesse numeral. Como é que eu falo esse numeral? Não é 20 e 1? Vejam, eu falei 20. Quando eu falo 20, eu entendo que eu tenho duas vezes o número 10 ali. Professor, como assim duas vezes o número 10? Imagina que são 21 bolas de gude. Eu posso dizer que eu tenho 20 unidades da bola de gude? Lembra daquele vídeo anterior? Se eu tenho 20 unidades da bola de gude, eu tenho 10 e 10. Eu posso separar em dois grupos de 10. Um grupo de 10 mais um grupo de 10. Então eu tenho 20. Duas dezenas. Dois grupos de 10. E um, por que eu não tenho nenhum grupo de 10? Porque não chegou. Ele não completou a dezena. Eu só tenho uma unidade. Então eu tenho dois grupos de 10 mais uma unidade. Esta outra unidade não forma mais um grupo de 10. Por isso eu não chego a ter 3 dezenas. Eu tenho apenas 2 dezenas e uma unidade. Eu tenho o 2 na segunda ordem e o 1 na primeira ordem. Vejamos agora este outro número aqui, o 64. Veja, gente, 64. Eu falei que eu começo do último. Qual o último número? Qual o último algarismo nesse numeral 64? É o 4. Veja, está na mesma posição que o 1. Olha lá. 4. Ok? Então, se eu for analisar, o 4 está na primeira ordem desse numeral. E o 6 está na segunda ordem. Então, colocando dentro da tabela, olha lá. 4 na primeira ordem, 6 na segunda ordem. Vejam, gente,
Se eu disse que se o algarismo 6 está na segunda ordem, como de fato ele está, eu entendo que 60, são 6 grupos de 10. Imagina que eu chegasse na sala com 64 maçãs e fosse distribuí-las em caixas, onde cada caixa só coubesse em 10. Eu teria 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eu teria 6 caixas, eu precisaria ter 6 caixas, cada uma com 10. Então é como se eu tivesse 6 grupos de 10. Eu tenho, de fato, 6 grupos de 10. Quando eu falo 64, são 6 formações com 10. E o 4, que está na unidade? O 4 está na unidade porque ele não forma 10. Eles são apenas 4 elementos. São 4 maçãs que sobrariam. Mesmo que eu colocasse na caixa, que cabem 10, iam faltar ainda 6 unidades para 10. Então eu tenho 6 grupos de 10, porque é 60, e 4 unidades, porque não forma um grupo de 10. Tá bom. Foram esses exemplos que eu dei para preencher essa tabela. Mas os exemplos da tabela do exercício são outros. Vamos lá. A letra A é 916. Só um minutinho. O 916, que representado por algarismos, está aqui, 916. Então vamos encaixar o 916 nessa tabela aqui. Vamos começar analisando o último. Quem é o último? É o 6. Então o numeral 6 vai ficar aqui. Olha lá. Depois do 6, antes do 6, nós temos o 1, que é o penúltimo, vem a ser o penúltimo numeral, que está na segunda ordem. Então, ele vem para cá. Se a primeira ordem é o 6, a segunda ordem é o 1, o 9 vai ser a terceira ordem. Vou colocá-lo aqui. Ficou um pouco fora de quadro, que eu estou fazendo aqui na base do improviso, mas deu para compreender, né? 916, acredito eu. 916 é o numeral formado com o 6 na primeira ordem, o 1 na segunda ordem e o 3 na terceira ordem. Ok? Que são, respectivamente, primeira ordem, ordem das unidades, não forma grupos de 10. Segunda ordem, ordem das dezenas, são grupos de 10. E a terceira ordem, ordem das centenas, são grupos de 100, ok? Vamos analisar a letra B ali, o segundo numeral do exercício. Olha aí, eu coloquei ele em verde para diferenciar. Então, o segundo numeral é 1219, ou 1219, está aí. Analisando o último, vamos lembrar, lembrando 916, o último era o 6. Lembrando 21, o último era o 1. Então, o último vai estar na casa da unidade, que não forma grupo de 10. De todos esses 4 algarismos aqui, o último é o 9. Então, eu vou colocar o 9 aqui, ó, na unidade. Perdão, só um minutinho, falhou a mágica. Aqui, sim. 9, ok? Unidade, primeira ordem. Depois do 9, quem vem? É o 1. Esse primeiro 1 aqui. Ele está na segunda ordem das dezenas. Lembra que se é 19, ele vale 10. Então ele está na dezena. 200. Olha lá. O nome está dizendo 200 é 2 vezes 100. Ele está na terceira ordem, a ordem das centenas. Aqui. E este outro 1 aqui, ele está na quarta ordem. Ordem das unidades de milhar. Ok? Professor, mas e essa coluna aqui? Está me encucando. Essa coluna aqui, eu vou dizer o que nós vamos fazer com ela agora. É muito importante que ela não exista. Houve um erro na digitação e essa coluna aí apareceu, tá? Me desculpem.
tá? Mas essa volume não quer dizer, não é para nada. Você pode pintar ela de verde, amarelo, de preto, cinza, de branco, pode apagar, usar corretivo, pode deixar ela quieta. Não vamos usar ela, tá? Porque todos os numerais aqui vão até a quarta ordem, no máximo. Entendeu, gente? Vocês vão colocar esses numerais aqui exatamente como eu coloquei ali, ó. Só isso, ok? O trabalho difícil e árduo é esse. É você pegar os números, analisar quem está na primeira ordem, quem está na segunda ordem, na terceira ordem e, caso haja, na quarta ordem. Tá? Espero que com esse vídeo tenhamos tirado a dúvida.